Uma boa tarde a todos os irmãos. São todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Falarmos sobre o bem e o mal nos remete imediatamente a uma consideração bastante delicada. O bem e o mal é uma questão pesquisada e estudada pela filosofia, pela ciência, desde que o homem conseguiu pronunciar e escrever palavras que têm o significado dessas duas coisas tão assustadoras, o bem e o mal. O bem que nós desejamos e o bem que nós almejamos, normalmente ele se restringe à nossa pessoa e àquele que nós amamos. Ainda agimos com egoísmo quando pensamos no bem. Não temos a capacidade de pensar no bem para o coletivo, para todos. Mas isso faz parte da nossa característica enquanto indivíduos em busca do progresso. O mal, essa definição, ela assusta no primeiro momento, mas se observarmos a extensão da história humana, vamos verificar que em muitos momentos o que era aparentemente um grande mal tornou-se um bem para a coletividade. Nesses minutos que tenho à disposição, quero abordar com os irmãos o bem e mal sob a ótica explícita da doutrina espírita. É do nosso conhecimento que quando estamos para reencarnar ou quando estamos nos preparando para renascer na face da Terra, nós escolhemos e conversamos com nossos amigos espirituais a respeito do gênero de prova ou de dificuldade que vamos enfrentar quando aqui estivermos encarnados. Isto é necessário porque para o espírito o que importa é o sucesso em cada vida, em cada encarnação. O que importa realmente para nós é fazermos aquilo para que nos propomos, atingirmos os objetivos que nos propomos enquanto estávamos no espaço. A vida na face da Terra nos proporciona, em muitos momentos, situações em que temos que decidir entre seguir o instinto e usar a razão. E com o bem e o mal não é diferente. A cada vez que surge a oportunidade de agirmos em relação aos nossos semelhantes, essas duas opções surgem com muita força. Cabe a nós decidirmos fazer o bem ou fazer o mal. Nem sempre o mal é uma atitude definida por intenção. Muitas vezes, ao nos defendermos na vida, fazemos e definimos uma atitude que ao outro significa o mal, mas isso às custas de muito sofrimento, de muita dor para todos. A doutrina espírita é muito clara, muito explícita, e ela nos diz com toda clareza que aquilo que nós definimos como mal é o remédio amargo e necessário para todos nós. Nós estamos, senhoras e senhores, encarnados num planeta onde temos a capacidade e onde temos à nossa disposição as formas e as oportunidades para crescermos. Mas por escolhas nossas, nós repetimos, a maioria das vezes, os nossos erros. E as dores que achagam nossa alma só tem um responsável: nós mesmos. O homem, por comodidade e muitas vezes para poder se sentir um pouco melhor, acusa a imprevidência, acusa a terceiros dos mais que sofre, acusa a Deus. A frase "Deus está me castigando" é muito comum no meio da civilização, mas não há esse castigo divino. Não há nada que venha de Deus que seja mal. Mal foi o que nós fizemos e mal é o que nós recebemos. Nós temos sempre a opção de escolher o gênero de prova que vamos enfrentar na face da Terra. Vamos ser submetidos às mesmas circunstâncias para verificar se nós temos capacidade de escolher agora o bem em detrimento da outra vez que escolhemos o mal. Nós escolhemos sempre o que é mais fácil, o que é mais prático
E muitas vezes isso significa o mal para nós. Importa definirmos que o mal tem muitas facetas. Esse mal pode ser uma chaga em nossa alma, pode ser uma chaga física, uma doença incurável, que somente pode ser tratada por remédios paliativos temporários. Mas é bom nós termos a consciência de que a pior de todas as doenças, mesmo a pior, foi uma escolha nossa. São as nossas atitudes, os nossos pensamentos que proporcionam a invigilância, e essa invigilância permite que nós venhamos a adoecer. Sob a ótica da doutrina espírita, o conceito de doença é um pouco diferente do que as senhoras e senhores talvez tenham ouvido falar. Sob a ótica espírita não existe doença, existe doente. Somos nós que adoecemos. Nós, os espíritos, encarnados num corpo masculino ou feminino, isso não interessa. Somos nós que adoecemos. O corpo físico funciona como uma esponja para expurgir tudo aquilo que nos faz mal. Precisamos fazer isso enquanto andamos na face da terra. É preciso expurgar de dentro de nós, a essência, tudo o que nos prejudica. Portanto, sob esse aspecto, o que muitas das vezes significa o mal diante do que nós entendemos, é o bem necessário para cada um de nós. É a doença que muitas vezes assola uma família, entristece a muitos, faz com que as pessoas sofram muito, é a doença que faz brilhar no fundo daquela alma a vontade de se modificar, de se transformar, de progredir, de crescer enquanto filho de Deus. Esse Deus que é amoroso, justo, nos dá 1000, mais de 1000, 2000, 10.000, quantas encarnações forem necessárias para que nós possamos expurgir do nosso interior tudo aquilo que nos faz mal. O melhor, o mais forte e o mais adequado de todos os remédios para esses males, que são tantos e diversos, está dentro de cada um também. Por isso, o título da nossa conversa nesta tarde é o bem e o mal. Todo o mal está em nosso interior, mas também em nosso interior está todo o remédio. Somos nós que podemos nos curar das nossas mazelas. Somos nós que sabemos a dosagem certa do remédio para curar aquilo que aflige a nossa alma. Somos nós que nos conhecemos. Somos nós que sabemos como vamos reagir diante daquela ou dessa situação. Somos nós que tomamos decisões em nossa vida. Portanto, o responsável direto pela cura ou pela continuação da enfermidade também somos nós. Nós temos dificuldade em lidar com isso. Nós gostamos de nos colocarmos nos papéis de vítima da sociedade, da família ou de terceiros. A bem da verdade, somos vítimas de nós mesmos. São as nossas ilações, as nossas conclusões e as nossas ações que nos colocam diante dessas circunstâncias. O mal que aí está crescendo no planeta, tudo que nós vemos achamos injusto, tudo aquilo que nos atinge a nossa sensibilidade e muitas das vezes nos leva à irritação, à revolta ou às lágrimas, dependendo das circunstâncias, no fundo, são os grandes remédios da humanidade. É comum perguntarmos por que Deus permite tais e tais fatos, tais acontecimentos, tais tragédias. Compulsando a doutrina espírita com a devida cautela, atenção e simplicidade, vamos encontrar ali as razões e as justificativas divinas. A dor, a preocupação, os dramas que envolvem nossas vidas, é o grande Senhor do Universo nos chamando a atenção. É o Pai chamando os seus filhos à mudança de atitude. É o Pai dando mais uma chance para que possamos reverter o quadro em que nos envolvemos. É muito comum,
quando uma pessoa passa por uma doença de alta complexidade, ela mudar 100% de atitude, de pensamento, após o período em que trata. Vamos colocar de uma forma mais explícita, um câncer. É muito comum essas pessoas se voltarem para o lado espiritual. Muitas eram completamente alheias a qualquer envolvimento com religiosidade. E essa mudança acontece porque a dor toca profundamente. E a proximidade de estarmos diante da morte nos assusta e nos faz com que nos voltemos para a luz da compaixão divina. É nesse momento que nós elevamos o pensamento a Deus e pedimos a Ele mais uma chance, mais uma oportunidade. E Ele, como Pai amoroso e justo, nos propicia isso. Quantos casos há de pessoas que passam por momentos dificílimos, por doenças complexas, e voltam lá das cinzas para uma vida quase normal, com saúde, mais amorosas, mais gentis, mais compreensivas, com mais paciência. Quantas pessoas existem que os senhores e as senhoras já viram falar que têm um mal súbito aos 22 anos, com plena saúde, e vão a óbito. Ali está a bondade divina. Ali está a ação do Pai zelando pela integridade do Filho. Temos que ter a certeza, não só a informação, de que nada acontece na face da terra sem a permissão de Deus. E tudo que Deus faz é correto, é certo, no dia, no horário e na intensidade. Mas nós temos muita dificuldade em aceitar isso. Nós não gostamos de aceitar as vontades de Deus em nossa vida. Nós pensamos que podemos fazer o que quisermos, do jeito que quisermos, mas à luz da razão, do bom senso, não é assim. A doutrina espírita é muito clara, muito explícita e nos diz que a cada dia, quando nós levantamos pela manhã, é um novo aniversário, é uma nova oportunidade que Deus nos dá para refletirmos, para aprendermos, para vivermos segundo aquilo que precisamos fazer. O bem e o mal que eu falo aos senhores e às senhoras nesta tarde, ele não está por aí flutuando no ar como uma bactéria, como um vírus. Esse bem e mal que eu falo aos senhores e senhoras está no coração dos homens e das mulheres de todos os tempos, de todos os níveis sociais, de todos os níveis de conhecimento. Errar e acertar é da natureza humana. Estamos aqui experienciando, aprendendo. Quando erramos, pagamos por isso. Quando acertamos, temos as recompensas da própria ação, revoltando-se para nós. Por que então nós temos tanta dificuldade em fazer as coisas certas? Por que nós temos tanta dificuldade em viver para o bem? Fazer o bem e viver para o bem exige de nós simplicidade, paciência, compreensão, exercício da humildade. E a maioria de nós não gosta de fazer isso. Por uma razão simples e objetiva. Nós ainda vivemos muito em cima de duas letras. Eu. Eu sobre tudo. Eu antes de tudo. Eu só para mim, tudo. É a forma egóica que nós vivemos que nos coloca de frente com essas opções. É esta forma de viver olhando apenas para frente, nunca para o horizonte, nunca para a esquerda, nunca para a direita. O remédio para tudo que assola a humanidade neste momento é a caridade, a humildade, a compreensão e o respeito. São as mazelas morais que se transformam em mazelas físicas e não o contrário. São os seres que vivem com o pensamento voltado apenas para si, que têm as probabilidades em maior número de adoecerem. São aqueles indivíduos que fazem valer sua autoridade
que fazem valer a sua voz mais alta e mais forte, humilhando seus semelhantes, que estão mais à frente de passar por momentos como este. O remédio contra o mal que está assolando a humanidade neste momento está no coração de cada um. Todos têm e têm abundância. É o desinteresse, é o desapego pela materialidade da vida que faz a diferença da boa saúde e da saúde comprometida. Mesmo aquele indivíduo que tem uma vida 100% regrada, que descobre aos 40 anos que tem uma doença grave, complexa, se não for por viciações da vida atual, se não for um resgate de uma coisa errada, de uma escolha equivocada que ele fez em uma vida passada, tenho certeza que aquilo faz parte da sua programação. Quando estamos recebendo a bendita oportunidade de voltarmos à face da Terra, são nos propiciadas todas as opções e todas as escolhas. Nós sempre escolhemos o campo onde temos mais dificuldade. E cada um dos senhores e das senhoras que nessa tarde aqui está, sabia de cada lágrima, cada momento difícil que ia passar. Escolheram estar aqui, neste momento, sendo Maria ou sendo João, sendo rico ou pobre, sendo um catedrático ou um humilde caminhoneiro. Não há razão justificativa para culparmos a Deus, a vida e terceiros por nossas dificuldades. O contrário é perfeitamente verdadeiro. Por pior que seja a dor que estejam enfrentando, por pior que seja o momento que estejam enfrentando, abram seus corações no final de cada tarde e agradeçam a Deus. Existem milhões de espíritos que queriam estar aí onde as senhoras e os senhores estão. Existem milhões de espíritos esperando a chance que nós temos neste momento, de estar aqui, com uma doença, um problema, passando por essa ou por aquela dificuldade. Esse é o grande remédio do grande médico das almas. O mal e o bem, meus irmãos, são necessários. O mal que nos aflige hoje nos ensina a fazer o bem amanhã. O mal que nos aflige hoje é o resgate do mal que nós fizemos lá atrás, no passado. Tudo está correto. Tudo está de acordo com a justiça divina. Tudo está rigorosamente sob o controle de Deus, nosso Pai. Por mais dolorosa que seja esta afirmação, por mais simples que ela possa parecer, estamos aqui, nos movemos, respiramos somente com a permissão de Deus. Nada se move no universo sem a sua permissão. E essa nossa atitude de grandeza, a nossa atitude de desrespeitar, de descumprir as suas leis, que trazem a nós, muitas das vezes, dores injustificáveis, sofrimentos atrozes que nos levam a pensar que somos os seres que mais sofrem no universo. Não é assim. As chagas da alma, o que dói, o que faz sofrer e chorar no silêncio de uma madrugada, no futuro, nós vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. É preciso entender que mesmo vertendo as lágrimas de todo o sofrimento, nós, enquanto espíritos, em muitos momentos, choramos visivelmente, mas por dentro, a alma em sua essência está sorrindo, porque está passando por aquilo que é o melhor para ela. Um exemplo simples para confirmar para os senhores e para as senhoras a verdade que é nua e crua. Quantas vezes um dia as senhoras e os senhores tiveram que colocar na boca de um filho, de um neto, de um sobrinho, um remédio amargo que ele não queria, mas que era necessário?
Quantas vezes, quando vamos ao médico, o médico nos prescreve medicamentos caríssimos, que temos que fazer algum esforço para comprá-los, exames caríssimos, que temos que fazer esforço para fazer esses exames. Tudo, absolutamente tudo, contém uma lição para nós todos. O bem e o mal é uma opção de cada um. Se alguém nos faz o mal, por mais doloroso, por mais que ele nos atinja, é bom que nós façamos por este uma prece. Porque desejar, pensar, idealizar, concretizar, fazer o mal, é atirar uma pedra para cima e ficar embaixo dela, só esperando o momento exato em que ela vai cair. O bem e o mal é uma escolha, uma opção. Cada coração nessa tarde, cada pensamento, pode escolher. Mesmo o pior dos males, aquele que mais nos atormenta, aquele que mais nos assusta, um dia vamos compreender e entender que o mal de ontem foi o remédio salutar para o dia de hoje. Deus é Pai justo e amoroso, e só dá aos filhos o remédio que eles precisam, por mais amargo que seja, na dosagem certa, na quantidade certa. Nem um dia mais, nem um dia menos. Nem uma grama mais, nem uma grama menos. Nós não somos, mas Ele é perfeitamente sábio e justo. Aceitemos a vontade de Deus, por mais que nos doa, por mais que nos assuste. Ele ainda é aquele que nos deu vida e aquele que zela por nós, mesmo que em nossa infantilidade não tenhamos a capacidade de perceber o seu amor e a sua ação. Agradeço a oportunidade, agradeço a sua atenção e desejo a todos uma excelente tarde